Dias atrás a gente teve a oportunidade de trazer aqui no 9 Minutos uma ex-secretária municipal de educação falando de um projeto revolucionário em educação, educação com base em valores humanos, que deu uma grande repercussão por força da força daquela mensagem amorosa de resgatar crianças pobres com mensagens positivas. E o impacto maior foi que isso sensibilizou o novo prefeito, a nova administração, que decidiu-se, contrariando uma péssima prática política que vigora, ele decidiu-se a manter aquela ideia bem-sucedida. É com esse propósito que, às vezes, a gente traz aqui essas experiências, no sentido de que, além de conhecer e dar um testemunho da nobreza desse trabalho, eles possam inspirar trabalhos semelhantes no âmbito das tantas comunidades que se espalham aqui pelo nosso querido Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de um empreendimento conduzido com muito amor, dado ao fato de que ele é uma referência por quem o visita na sua categoria de estabelecimento. Eu me refiro a um asilo de idosos, um abrigo para velhice desamparada. No caso, eu me refiro ao Avidalma de Cariacica. Vamos conversar com o seu diretor-presidente, João Batista Bragança, a respeito do que é o Avidalma e como ele é conduzido. João, é um prazer ter você aqui e ter essa oportunidade de falar do Avidalma. A gente sabe que o Avidalma ocupa a sua vida, você como voluntário já desde que eu era pequenininho, eu acho. Né? Então, fala para nós sobre o Avidalma, a história do Avidalma, a sua própria história, que se confunde um pouco nos últimos 30 anos com a história do Avidalma, né? Ok. Bom, o Avidalma é um abrigo à velhice desamparada, né? Alta Loureiro Machado. Foi uma homenagem feita a essa senhora, né? Uma senhora muito caridosa no passado, e aqueles que idealizaram o Avidalma, então, fizeram essa homenagem. É uma instituição filantrópica, espírita, e que procura, então, dar toda a condição para que esses idosos tenham uma vida digna. Foi fundada em 25 de setembro de 1960. Então, o Avidalma tem 52 anos de existência, né? E nesses 52 anos de existência já abrigou 750 idosos. A capacidade atual do Avidalma é de 70 idosos. Então, nós temos lá 70 idosos, né, que estão conosco, a partir de 65 anos de idade, é o mínimo, né, para a gente aceitar. E a idosa mais idosa tem 107 anos, Dona Leopoldina. A inquilina mais demorada, né? A inquilina mais demorada. E ela é muito participativa, é uma alegria. Ela tem quantos anos de Avidalma? De Avidalma deve ter uns 7 anos. Ah, é pouco, né? Já chegou pouco. Lá bem idosa, Já. Né? Nós temos e tivemos idosos lá com cerca de 20 anos dentro da instituição. Mas, em média, essa permanência talvez seja de uns 10 anos, né? Bom, o Avidalma, então, ele tem características operacionais próprias. Os idosos ficam abrigados em casas-lares, ao invés de ficar em galpão, né, em condições coletivas. Nós temos 6 casas, 3 para mulher, 3 para homem, né? E ficam 8 idosos por casa. Cada casa dessa tem 4 quartos, cada quarto com 2 idosos. Então, são 8 idosos por casa e nós temos uma cuidadora para esses 8 idosos. Uma, né? Cuidadora por casa. Para casa, exatamente. Uhum. Então, para completar 70, os outros 22 idosos ficam num ambulatório. Inicialmente, o Avidalma não tinha ambulatório. As pessoas eram recebidas, como até hoje o são, apenas via casas. Mas, com o tempo, o grau de dependência desses idosos foi aumentando e houve necessidade da gente criar esse ambulatório. Então, no ambulatório, nós temos 22 leitos, portanto, 22 idosos ficam lá, e aí a estrutura é mais reforçada, né? Nós temos uma enfermeira de nível superior, 8 técnicas de enfermagem e 2 cuidadores. Então, a relação que na casa é de 1 para 8, uma cuidadora cuidando de 8 idosos, lá é praticamente de 1 para 2, né? Um técnico, um cuidador, enfim, né? Cuidando de 2 idosos. Vocês têm também trabalho de voluntários, tem voluntários que participam. Com certeza. O Avidalma foi idealizado dentro do trabalho voluntário, e o trabalho voluntário é quem sustenta, dirige e faz a instituição funcionar, né? Nós temos basicamente hoje 35 voluntários, considerando aqueles que são assíduos aos dias de trabalho voluntário, que
que são as terças e quintas-feiras. Mas, evidentemente, nós temos voluntários eventuais e aqueles que contribuem com a instituição, carreando recursos. Né, agora, esses que vão para lá cumprir uma jornada de trabalho às terças e quintas fazem o que, efetivamente? Exatamente. Então, eles se integram dentro dos nossos projetos. O Avedalma trabalha com 6 programas voltados para o idoso, né, e cada programa desse com uma diversidade bastante grande de projetos. Então, quando o indivíduo se presta a fazer esse trabalho voluntário, nós oferecemos essas oportunidades e ele se encaixa naquela que goste mais ou que o seu perfil, né, seja mais adequado. Tá, e ele fica instalado em Cariacica Sede? Fica em Cariacica Sede, ali ao lado do Campo do Brasil. Na área de qual tamanho, João? A área nossa é uma área privilegiada, né? Essa área, no tempo, foi adquirida de 165 mil metros quadrados, cerca de 16 hectares, né? Ou 3 alqueires e pouco. É um latifúndio urbano. Para quem não tem muita noção de espaço, seriam 16 campos de futebol. 10 mil metros quadrados do campo, né? 10 campos de futebol, do qual vocês não ocupam nem 20%, né? Assim, exatamente. Efetivamente, exatamente. As nossas instalações atingem cerca de 1/6, 1/7 dessa área. Né? E você é por profissão engenheiro agrônomo? Eu sou engenheiro agrônomo, sou aposentado do Serviço Público Federal, me aposentei no Ministério da Agricultura, como fiscal agropecuário. E agora, depois de aposentado, eu me dedico, né, às terças e quintas-feiras ao Avedalma plenamente. Vamos pela manhã, a gente desenvolve um trabalho lá durante todo o dia, como os outros voluntários também fazem, nos diversos setores. Ô João, qual é os programas que vocês desenvolvem lá para manter o pessoal ativo e feliz da vida? Ok. Nós, como eu disse, nós temos 6 programas, né? Nós temos o programa de reintegração do idoso com a família. Então nós prezamos muitos vínculos familiares, embora nós tenhamos lá cerca de 15 idosos que não têm vínculos. Ou esses vínculos se perderam, ou eles já chegaram sem esses vínculos. Mas nós hoje exigimos, quando o idoso é colocado no Avedalma, que alguém responsável por ele se comprometa a visitá-lo periodicamente. E também desenvolvemos atividades que facilitem essa integração com a família. Então nós promovemos de 2 a 3 encontros de familiares durante o ano, né? E nesses encontros, incrementados com lanche, almoço, etc., nós temos diversas atividades que desenvolvemos com os idosos e os seus familiares. Inclusive o plantio de uma árvore nativa da Mata Atlântica para homenagear o idoso aniversariante. Então essa planta, ela está acompanhada de uma placa que tem o nome da árvore e o nome do idoso, né? Perpetuando assim a passagem dele pela Avedalma. Nós temos um outro programa, que é o programa de ressocialização dos idosos com a comunidade. Ou seja, atividades que levem o idoso a estar ativo, né? Levem o idoso a participar da vida social. Então, por exemplo... Passeios, visitas... Exatamente. Um dos projetos é visitas de intercâmbio. Então, eles já foram ao Palácio Anchieta, à Catedral de Vitória, às Paneleiras de Goiabeiras, ao Parque Mochuara, né? Então, a gente faz a outros abrigos de idosos. Esse é o projeto Visita de Intercâmbio. Nós temos o projeto Centro de Convivência, onde os idosos fazem diversas atividades lá, dança, pintura, inclusão digital. Nós temos 2 idosos navegando na internet. Então são diversos projetos, atividades dentro de um espaço que a gente chama de Centro de Convivência, né? E outros projetos ainda desse programa de ressocialização com a comunidade. Além disso, outros projetos, alguns voltados para a captação de recursos, como é o projeto de manutenção, onde estão os diversos setores que buscam arrecadar recursos para ajudar a manter a instituição. Bazar, brechó, cozinha artesanal, um pouco de agropecuária e tal, né? Festas, principalmente festas. Festas hoje representam um papel muito importante na nossa manutenção, né? E, por sinal, nós vamos ter uma festa agora, agora no próximo mês, e essas festas... Festa junina do Avedalma. Isso, exatamente. Agora, veja bem, isso significa uma despesa mensal de quanto para manter um lugar tão bem trazado assim? Bom, a despesa mensal do Avedalma é de cerca de R$100 mil. 100 mil, redondo. E o custo de cada idoso é de R$1.500. O custo de cada idoso. E como é que vocês se financiam? Como é que vocês se mantêm? Você falou a respeito de atividades que geram receita. Exatamente. Mas não deve levantar isso só isso? De forma alguma. Hoje, metade da nossa despesa
ela é suprida através da contribuição que a família que coloca o idoso lá oferece. Mas essa contribuição da família só atinge a metade da despesa, né? Porque sendo filantrópico nós não visamos lucro. A outra metade nós temos de buscar através de receita própria, né? Então a contribuição média da família ou do idoso é de R$ 750, ou seja, metade do custo individual do idoso, que é de R$ 1.500. Tá, você falou aquela hora que você tem um total de 40 funcionários. Nós temos 46 funcionários. 46 funcionários hoje. E 35 voluntários. 35 voluntários. Então vocês estão aí na faixa de 81 pessoas mobilizadas no atendimento a 70 idosos. Diretamente aos idosos. Porque isso tem uma relação direta também disso com a qualidade que é proporcionada a esses idosos, né? Com certeza. Não tem uma disputa muito grande, não tem fila, não? Fila? Depois desse programa vai ter fila. Não, com certeza. Com certeza a demanda é muito grande e nós realmente não temos assim, vagas a oferecer, né? Apenas quando um idoso falece ou raramente a família tira o idoso, porque muda, né? Isso eventualmente pode acontecer, e aí é que abre uma vaga para a gente receber, né, um novo idoso. Sempre pelo lar, a gente nunca recebe pelo ambulatório, ou seja, o idoso tem que ter uma certa dependência. Deve ter um critério seletivo. Tem um critério seletivo, nós temos um assistente social, a enfermeira, o médico geriatra voluntário, que entrevistam o idoso ou o familiar para enquadrar dentro dos nossos critérios. Um desses critérios, por exemplo, infelizmente, né, a gente tem que ter um foco, a gente não aceita a pessoa se ela já tiver com Alzheimer, né? Porque nós não temos uma estrutura para lidar com essa condição. E também se o idoso for portador de uma moléstia infecto-contagiosa, né? Porque também corre o risco de infectar os demais e a gente não tem uma estrutura para né, trabalhar devidamente com isso. Agora, veja bem, vocês, há uma perspectiva de expansão na medida que tem uma demanda reprimida aí, e claro, vocês que administram sabem o quanto significa de esforço dar conta disso. Pois é. Né? Mas tem uma demanda reprimida aí, alguma perspectiva de expansão? Não, a nossa ideia é que a gente primeiro aprimore a qualidade, mas que também a gente possa depois oferecer mais vagas. Mas essas vagas só poderão ser oferecidas se efetivamente nós tivermos receita, né? Sim. Porque hoje a nossa despesa ela bate com a nossa receita, né? Sim. Então nós não temos condições de avançar. Alguma emenda parlamentar, alguma verba extra que a gente receba é feita para um investimento, alguma coisa separada. Certo. Então a expectativa sempre é conseguir incrementar a receita para eventualmente conseguir ampliar esse número de vagas. Esse atendimento. A curto prazo nós não temos essa Você tem tido dificuldade, João, de conseguir apoios, adesões, doações? Não. A gente recebe muito apoio da sociedade. Nós temos, por exemplo, lá um projeto Parcerias, em que diversas empresas se associam desenvolvendo projetos conosco. Reforma de micro-ônibus, construção de um estacionamento, e a gente sempre tem encontrado esses parceiros. E aqueles que doam cestas básicas, doam, né, fraldas geriátricas e etc. João, a gente se congratula com esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem lá mesmo e agradece a sua presença aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade, né, porque nós precisamos de voluntários, precisamos de ajuda para continuar a manter o Avedalma, inclusive melhorar cada vez mais o nosso serviço, para que esses idosos tenham uma vida digna, uma vida tranquila, né? Essa é a nossa recompensa, esse é o nosso propósito. Valeu. Em 9 minutos, a presença do presidente do Abrigo da Velhice Desamparada, o Avedalma de Cariacica, João Batista Bragança. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a